Bem-vindos ao debate onde dissecamos as complexidades do esporte sob múltiplas lentes analíticas. Hoje nós voltamos a nossa atenção para o iminente e muito antecipado confronto entre Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, lá no Maracanã. Mas o ponto focal da nossa discussão não vai ser tática de campo ou escalação. Nós vamos focar em um fenômeno extra-campo fascinante que captura bem a essência das relações modernas no esporte, né, e a volatilidade da arquibancada. A torcida do Cruzeiro organizou um protesto meticulosamente planejado contra o atual técnico do Flamengo, o Leonardo Jardim. E não é um protesto qualquer, sabe? A manifestação envolve a impressão de cerca de 6 mil notas falsas de R$ 100 com o rosto do treinador estampado e frases bem contundentes como mercenário, sem vergonha e ele gosta de dinheiro. É um cenário que, visualmente e até culturalmente, diz muito sobre como nós consumimos o futebol hoje em dia. E para entender isso, o cerne dessa revolta remonta ao ano passado. Naquela época, o Leonardo Jardim estava no comando do Cruzeiro e, no momento de muita conexão com a arquibancada, ele declarou publicamente, de forma categórica, que se continuasse no futebol brasileiro, o único clube que ele treinaria seria a equipe mineira. Foi uma promessa de exclusividade. Só que, meses depois dessa declaração, ele deixou a instituição alegando, abre aspas, questões pessoais. O hiato foi bem curto. Logo em seguida, ele aceitou o convite para assumir justamente o Flamengo, um gigante do nosso mercado. Então, a nossa questão central hoje é: no esporte de alto rendimento, uma quebra de promessa pública sob essas circunstâncias é uma verdadeira traição ao contrato moral com a torcida ou é só uma decisão profissional racional inerente ao mercado? E para nortear a nossa análise, eu vou defender a posição de que a transição do Jardim é, na verdade, uma evolução natural, uma evolução técnica e profissional de carreira. O futebol é um mercado volátil. Exigir lealdade incondicional, ignorando a realidade pragmática e o peso de assumir um projeto como o do Flamengo, eu acho que é uma visão um pouco romantizada demais da indústria. Enquanto isso, eu venho de uma perspectiva bem diferente. Eu vou argumentar que a especificidade da promessa que ele fez, combinada com essa justificativa de questões pessoais como ponte para a saída, configura assim uma quebra profunda de um compromisso ético e simbólico. Para mim, isso valida completamente a reação pública e a revolta da torcida cruzeirense. Bom, para a gente aprofundar isso e dar o pontapé inicial, eu acho que precisamos desromantizar um pouco a estrutura do futebol moderno. O esporte é, fundamentalmente, uma indústria hipercompetitiva. Os treinadores hoje não são só figuras paternas para um elenco. Eles são executivos de alto nível operando sob uma pressão que é inimaginável para a maioria das pessoas. Quando ele fez aquela declaração de que só treinaria o Cruzeiro, ele estava respondendo a um contexto específico, provavelmente no calor de um momento positivo ou sobre aquela velha pressão da mídia, que sempre exige juras de amor eterno para gerar clique e manchete. Mas você não acha que... Só para concluir o raciocínio, declarações públicas não são prisões vitalícias. O material que fundamenta a nossa análise mostra que o Flamengo tem uma pressão crônica por resultados. Assumir o Flamengo não é só pegar um salário maior, é um projeto esportivo massivo. E quando ele deixou o cargo por questões pessoais, isso reflete uma necessidade daquele momento. Se meses depois a situação muda e surge uma oportunidade no topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro, aceitar isso é um direito dele como trabalhador. Chamar isso de traição mistura a emoção crua do torcedor com o simples direito ao livre mercado. Olha, eu entendo perfeitamente o seu raciocínio. Você tenta enquadrar o futebol estritamente sob essa lente pragmática, executiva. Mas aí é que está o problema central. O futebol não é e nunca vai ser uma indústria corporativa comum. O principal ativo do futebol, a força motriz que gera esses bilhões que você mencionou, não é a tática, é a lealdade racional, a paixão da torcida. A economia do futebol é fundamentalmente simbólica e ignorar isso é ignorar a base do esporte. Como assim simbólica? Você pode destrinchar isso para a gente não ficar só na teoria sociológica? Claro, posso sim. Quando falamos de economia simbólica, estamos dizendo o seguinte: o clube não paga ao torcedor em dinheiro. O retorno que o torcedor tem pelo ingresso caríssimo, pelas horas na chuva, é pago em pertencimento.
É pago na ilusão ou na crença de que os profissionais ali dentro se importam com o escudo tanto quanto ele. O Leonardo Jardim não foi coagido a prometer exclusividade ao Cruzeiro. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele. Ele fez isso espontaneamente para capitalizar em cima do afeto da torcida. Ele construiu um escudo de idolatria. Então, o ponto de ruptura não é só a saída, mas a forma. Usar a desculpa das questões pessoais funcionou como uma rota de fuga. Você enxerga isso como uma desculpa friamente calculada, então? Absolutamente. Pelo menos no efeito prático que isso gerou. É aqui que entra a psicologia de quem está na arquibancada. Quando um técnico diz que precisa sair por problemas pessoais, ele usa a linguagem da família. Ele ativa a empatia dos fãs que pensam, tudo bem, ele precisa cuidar da vida dele. Mas meses depois, ele aparece sorrindo, vestindo a camisa do Flamengo e abandona a linguagem da família para agir como um homem de negócios. Essa dissonância é o que gera a revolta. A verdadeira traição não é mudar de emprego, é usar a linguagem do afeto para mascarar uma decisão de mercado. É a ruptura de um pacto de confiança que ele mesmo quis desenhar. Veja bem, eu até compreendo a frustração, mas nós precisamos questionar a própria natureza da comunicação no esporte no Brasil. Treinadores experientes sabem que o ambiente é tóxico e volátil. A cultura do futebol brasileiro exige essa performance de devoção o tempo todo, né? A cobrança diária empurra o profissional para o absolutismo. E quando as circunstâncias mudam, e houve um hiato de meses no caso dele, a realidade material se sobrepõe à retórica. Problemas pessoais reais se resolvem, a vida dinâmica. Dizer que ele usou isso como uma manobra maquiavélica desde o primeiro dia é presumir uma má-fé sem evidências. Ele pode ter genuinamente precisado de tempo. E quando a maior vitrine do país bate à sua porta, o cenário muda. Nós não podemos crucificar um profissional por se adaptar. A torcida não estaria sendo um pouco ingênua de acreditar que promessas no futebol moderno são contratos irrevogáveis? Sinceramente, é muito difícil concordar com essa premissa de que ele foi empurrado para o absolutismo. Profissionais desse gabarito dominam a gestão de crise. Eles têm media training. Ele sabia perfeitamente como dar uma resposta polida e evasiva. Ele poderia ter dito, meu foco hoje é o Cruzeiro e este campeonato. Ponto final. Mas ele escolheu a rota do só treino Cruzeiro no Brasil. Ao fazer isso, ele chamou a responsabilidade. A torcida não é ingênua, ela apenas exige que a palavra dita tenha algum valor. Se a fluidez do mercado serve de passe livre para irresponsabilidade discursiva, para que servem as entrevistas coletivas? Quando a poeira baixa e ele ressurge no rival, a narrativa ganha retroativamente o contorno de uma desculpa conveniente. Ele evitou o desgaste na época, não pagou o custo político de abandonar o clube na cara dura, mas a conta chegou agora, lá no Maracanã. Você tocou num ponto crucial que é esse pagar a conta, o que me leva diretamente ao nosso segundo ponto de debate, os limites do protesto e essa personificação da culpa. Eu fico muito preocupado com a forma como esse protesto foi concebido. Distribuir 6.000 cédulas falsas com o rosto do cara, rotulando ele com adjetivos como mercenário, sem caráter, afirmando que ele só gosta de dinheiro. Isso reduz uma teia complexa de decisões de vida a uma caricatura de ganância. Vilaniza o profissionalismo. Pense no contexto. Assumir o Flamengo é aceitar estar sob um microscópio diário. O Jardim não foi para lá para sentar na praia. Ele foi para competir na panela de pressão da América do Sul. Ao personificar toda a frustração num treinador, chamando ele de mercenário, a torcida ignora os méritos esportivos da escolha. Em qualquer outra profissão, ir para a maior empresa do setor seria aplaudido. Por que no futebol tem que ser um crime moral? Exatamente porque a métrica de qualquer outra profissão não se aplica aqui, como eu disse antes. Voltando à economia simbólica. Se um gerente de banco promete lealdade e depois vai para o banco rival, os clientes não estão nem aí. A relação é transacional. No esporte, a torcida consome dramaturgia em tempo real. O futebol sobrevive da criação de heróis e vilões. O Jardim assumiu o papel de herói leal por vontade própria. Ao quebrar essa ilusão, ele automaticamente se reposiciona como antagonista dessa história. Dizer que ele gosta de dinheiro ou chamar de mercenário não é uma difamação legal, é a linguagem tradicional da arquibancada. Mas você não acha que mercenário cruza uma linha?
é um termo muito pesado para alguém que, no fim das contas, só mudou de time de futebol. No vocabulário das ruas e dos estádios, mercenário descreve de forma precisa a priorização do capital financeiro em detrimento do capital afetivo. E olha o formato do protesto, ele é criativo. As notas falsas são uma sátira visual. É uma ferramenta pacífica, ácida, claro, mas pacífica, para expor a hipocrisia do sistema. Se o treinador usou a emoção da torcida para blindar o próprio trabalho no passado, a torcida tem o direito irrestrito de usar a mesma moeda para cobrar coerência agora. Eles estão transformando o clima do Maracanã num reflexo tangível das ações do próprio técnico. Ele plantou essa semente do amor incondicional e o Maracanã é o local da colheita. Não dá para pedir o amor da arquibancada num dia e exigir a frieza de um analista de RH no outro. É uma resposta emocional, eu entendo, e faz sentido que seja proporcional à promessa. Mas vamos olhar por outro ângulo, entrando no nosso terceiro ponto: o contexto atual dos clubes e a gravidade do mercado. O material nos mostra claramente o cenário esportivo de hoje. O Cruzeiro busca reagir no Brasileiro, precisa de estabilidade. O Flamengo, por outro lado, tenta se firmar na temporada lidando com aquela pressão incessante por conquistas. Existe uma assimetria óbvia de investimento no Brasil hoje. E isso levanta a pergunta: existe treinador no país que realmente recusaria o Flamengo numa situação dessas? A decisão dele foi eminentemente técnica. Ele viu um clube com estrutura formidável precisando de comando e aceitou. O fato do Flamengo frequentemente contratar nomes de peso e virar o vilão para o resto do país é só o peso de ser o maior mercado. A ida do Jardim ilustra essa gravidade. A decisão não foi para machucar o Cruzeiro, foi para alavancar a própria história. É técnica, não malícia. Esse é um argumento formidável do ponto de vista estrutural. A força gravitacional do Flamengo no mercado hoje é quase irresistível, isso é um fato. Mas você já parou para pensar que é exatamente essa simetria que torna a promessa original do Jardim tão problemática e a reação da torcida tão visceral? Como assim? Você quer dizer que a torcida pune ele mais severamente por ser o Flamengo do que se fosse, sei lá, um clube menor? Sem dúvida. Quando ele disse só treino Cruzeiro no Brasil, ele não estava só fazendo um carinho, ele estava oferecendo um bálsamo para um torcedor que sabe intimamente das desigualdades financeiras brutais do nosso futebol. Ele prometeu ser a exceção à regra. E a regra é: o dinheiro e a vitrine maior sempre vencem. Ao prometer ficar, ele prometeu resistência a esse sistema. O fato do Cruzeiro precisar desesperadamente reagir agora, enquanto o Flamengo tenta se firmar, só joga sal na ferida. A torcida olha para o banco do rival e vê o cara que prometeu lealdade, o cara que abandonou o barco por questões pessoais, assumindo o transatlântico mais rico da liga, bem quando o ex-clube mais precisava dele. Isso ilustra por que o torcedor tem tanta dificuldade em confiar. O protesto com as cédulas não é só contra o Jardim, é um grito contra essa inevitabilidade mercadológica que você defende como sendo natural. Olha, eu confesso que é uma interpretação muito poderosa. Mostra bem como o futebol brasileiro ainda mistura, de forma quase indissociável, a paixão profunda com decisões que, no fim do dia, são burocráticas e profissionais. Mas, à medida que a gente caminha para a síntese das nossas perspectivas, eu reafirmo a minha posição fundamental. Exigir lealdade incondicional de profissionais do esporte, punindo eles moralmente de forma tão agressiva por tomarem decisões de carreira lógicas, é ignorar a realidade brutal de um mercado de altíssimo rendimento. A transição do Jardim para o Flamengo, mesmo com as declarações passadas, deve ser avaliada pelos méritos técnicos. O cenário mudou. Ele optou por assumir um dos projetos mais complexos do continente. O protesto da torcida, ao reduzir ele a um mero mercenário, simplifica de maneira injusta a complexidade de gerir uma carreira na elite. Treinadores não deveriam ser reféns perpétuos de frases ditas no passado. E eu, por outro lado, mantenho a minha convicta posição de que o futebol não existe num vácuo corporativo. Ele não pode ser destituído da sua economia simbólica sob o risco de perder a graça e o sentido. A comunicação e a ética na relação com o torcedor não são detalhes de relações públicas, são pilares. Quando um técnico promete exclusividade, usa questões pessoais como uma ponte evasiva e logo depois vai comandar o grande gigante
do mercado, ele justifica plenamente esse escrutínio. O torcedor tem memória longa. As notas falsas não são um ataque desproporcional, são o reflexo exato e criativo da decepção de uma comunidade que investiu crença em palavras que se revelaram vazias. A torcida é a financiadora emocional desse espetáculo e tem total legitimidade para cobrar coerência. Apesar das nossas visões divergentes sobre a validade moral dessa transferência, eu penso que há um ponto inegável de convergência entre nós aqui. Toda essa narrativa extra-campo adicionou uma camada extraordinária de emoção, de tensão e rivalidade a este confronto. O que já seria um jogo importantíssimo virou um espetáculo carregado de narrativas. A pressão criada pela torcida, com certeza, afeta o clima do estádio e resta saber como isso vai impactar emocionalmente o treinador e as equipes com a bola rolando. Com certeza. É esse tipo de enredo que torna o nosso futebol fascinante. Esse episódio, muito provavelmente, vai aumentar ainda mais a temperatura da rivalidade entre Cruzeiro e Flamengo nos próximos anos. E fica a lição para outros profissionais. Talvez seja melhor evitar promessas públicas grandiosas se você não está disposto a bancar a palavra quando o telefone tocar com uma proposta irrecusável. O extracampo molda a atmosfera dentro das 4 linhas, e esse jogo no Maracanã vai ser o teste final para os nervos de todos os envolvidos. Exatamente. O desdobramento de tudo isso nos convida a observar como esses embates, que misturam comunicação, emoção e pragmatismo, vão continuar moldando o futuro do esporte. O material que analisamos hoje oferece um prato cheio para reflexão sobre onde termina o direito do profissional e começa o direito da torcida. Como sempre fazemos aqui, nosso objetivo não é entregar uma verdade absoluta ou declarar um vencedor no debate, mas sim iluminar a complexidade do cenário. Deixamos para você que nos escuta a responsabilidade e o privilégio de formar a sua própria conclusão sobre o comportamento do Leonardo Jardim e a resposta visual da torcida do Cruzeiro. Agradecemos a companhia de sempre e até a nossa próxima análise.